Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Calma, a reunião virtual já vai continuar. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e fazer um convite muito especial. No próximo dia 18 de julho vai acontecer a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonê do Brasil. Um evento imperdível que tem o potencial de transformar vidas. Então o convite é para que você venha participar conosco, mas não só isso. Chame aí também todos os jovens do seu convívio. Amigos, sobrinhos, filho, irmão, enfim, traga todo mundo. Porque eu tenho certeza que esse evento vai ser um divisor de águas na vida de todos que estiverem lá com a gente. Fica aí o convite e para mais informações, acesse o link da página que vai aparecer aí na sequência. Muito obrigado. Então vamos à parte de hoje, estudar um pouco, mas gostaria de lembrar que eu escrevi no meu livro, um dos livros, ou se não escrevi, estou escrevendo, agora estou terminando o 4º livro, mencionando sobre alguns fatores que a pessoa não percebe. Então mencionei que há talvez uns 15 anos mais ou menos, fui entrevistado por um jornalista de uma revista que é ligada à mente. Então falei para ele, diante de uma pergunta que ele me fez, por que acontecem tantas coisas e por que acontecem tantas mudanças melhores para as pessoas que estão na Seitonê. Então eu expliquei que um dos fatores principais que afeta a felicidade das pessoas, uma delas é o sentimento de culpa, um sentimento que está ligado à consciência do pecado. E mencionei também que muitas pessoas têm o desejo, isso é muito comum na humanidade, o desejo de ser feliz, o desejo de conseguir aquilo, de conseguir um bom emprego, mas no inconsciente ela tem um pensamento antagônico, um pensamento oposto pelo sentimento de não querer ser feliz, pelo desejo inconsciente de ser feliz, porque está gravado no seu subconsciente a ideia de que é pecador, tem que sofrer, tem que pagar o pecado, que tem que passar por toda a situação. Então, quando a pessoa sabe que, na verdade, ela pode ser feliz desde que pratique, mas o inconsciente, enquanto perdurar aquele pensamento, tem que sofrer, ele vai sempre remar contra a você mesmo. Por isso, estou lhe dizendo isso porque há pessoas que não praticam, porque ela não quer ser feliz na verdade. Então se esforce para praticar, por colocar em prática e não só ficar na teoria de que já sei o que tem que ser feito, mas não faz. Não adianta nada ficar só no projeto, importante pôr em prática, ok? Então vamos lá, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Afirme isso, grave isso para que realmente você tenha uma condição melhor no seu dia a dia. Bom? Então vamos para a aula 475. O início esses estudos foi em 2011, janeiro de 2011. Pelo YouTube nós estamos na aula 104, então, conforme já dissemos, o nosso professor Fumio Nishiyama, que é o presidente doutrinário para a América Latina,
ele tomou a decisão de abrir para todas as pessoas pelo YouTube, e antes não, antes era somente por alguns links que as regionais e associações locais tinham. Então, pelo YouTube nós estamos na aula 104 e na verdade, as aulas desde o início estamos na 475. Logo vamos completar 500 aulas, todas quartas-feiras, ok? Então, primeira pergunta: gostaria de saber como poderia ajudar meu irmão de 69 anos que tem alguns imóveis que gostaria de vender, mas não encontra compradores. Tem compradores, mas a mente dele que repele esses compradores com pensamentos negativos, mas não aparece, a situação está difícil, ninguém quer comprar, não sei o quê, mas alguém está vendendo, senão as imobiliárias estariam todas sem corretores para vender. Então, tem algumas pessoas vendendo, apenas ele precisa mudar o modo de pensar. Então, dê para ele o livro Convite à Prosperidade, volume 1, e diga para ele praticar aquilo que ensina o livro. Praticar. Se tiver algum texto que ele não entendeu, leia 2 vezes, 3 vezes, até entender. Volte e leia. Meu pai falava isso. Você lê um texto, não entendeu? Leia 2. Não entendeu? Leia 20. Não entendeu? Leia 50. Até entender. Eu nunca esqueço que ele falava isso. Então, realmente, à medida que você vai lendo, relendo, tem uma hora que você vai entender. Às vezes tem uma palavra que você não tem um conhecimento claro daquela palavra, vá no dicionário e essa palavra que está travando, às vezes, o entendimento global, ok? Então, e outro detalhe, fale para ele, vamos visitar o túmulo dos nossos antepassados. E leve balde, detergentes, vassoura para lavar e deixar limpinho, e leve flores também. E fale para ele também, leia esse livrinho que é a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias para os antepassados. Se ele praticar tudo isso, realmente ele vai conseguir vender. Tudo isso vai mudar, porque no inconsciente, o modo dele pensar, o modo dele sentir as coisas, vai ser modificado para de um pensamento negativo para um pensamento positivo, de um pensamento de desarmonia, que algumas coisas amargas que ele está guardando em alguém, perdoar essas pessoas, dar mais amor ao antepassado, consequentemente quem planta colhe. Segunda pergunta, feminino, solteira, 55 anos. Estou sempre endividado e as empresas que trabalhei faliram. Tenho queda de cabelo e micose nas unhas. Papai desaparecido há 28 anos, dado como falecido. Como direcionar a mente para esses problemas se resolvem? Então, precisa resolver primeiramente um provérbio chinês, ok? Não é somente, conforme eu disse, não é somente tomar conhecimento, é importante praticar. Esquecer dos ancestrais é como ser um riacho que não tem nascente e como uma árvore que não tem raiz. C. Não sabe onde está o paradeiro do seu pai. Vocês fizeram uma oração especial para o seu pai? Não é oraçãozinha, pequenininha. Não, você tem uma oração que possa esclarecer a papai sobre a vida. Se ele faleceu, onde ele está agora? Em que dimensão que ele está, explicar toda a verdade, que ele é filho de Deus, que a vida é imortal, tudo isso precisa ser feito, ok? Então, leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, e leia o relato da página 196 desse livro. Algumas edições mudam a página, mas é do caso de uma senhora que o pai foi com ela no jazigo dos antepassados do marido dela, porque ele perguntou, o pai dela era um professor da Seixoné, você foi visitar os túmulos dos seus antepassados, do seu esposo? Ela falou, não, mas você tem que fazer isso, você tem que cuidar, não é somente orar para os nossos antepassados, mas os antepassados do seu esposo, você também precisa fazer isso. Aí quando ele tinha uma atividade por perto, falou, filha, vou lá perto, vamos lá. Aí chegando diante do túmulo, ele ajoelhou e pediu perdão pela falha da filha. E falou que a falha, ele não falou que a falha é da filha, falou, desculpe a minha falha. E pediu perdão porque eles estavam sem receber visita. Ele pediu perdão e falou para a filha também fazer as orações normalmente. E o que aconteceu? E daí para frente começaram a mudar, até que o marido construiu um edifício de 3 ou 4 andares, uma coisa assim, coisa que é muito difícil no Japão, porque o terreno lá é caríssimo, muito caro. Então tudo isso começou a acontecer, começou a mudar quando passaram a dar, ela deu amor aos antepassados, ok? Outro detalhe, o pai desaparecido. Se ainda não fez, faça uma oração especialmente, exclusivamente para o seu pai.
21, 30 dias ou 49 dias. É bom fazer 49 dias porque normalmente as pessoas procuram menor esforço, na lei do menor esforço. Planta pouco e quer colher muito, não é o caminho. Então faça o melhor possível, dê o amor maior que puder para papai, leia uma sutra durante 21 dias ou 49 dias, é melhor que faça os 49 dias, todos os dias sempre no mesmo horário, e antes leia a revelação divina da vida eterna, aquela que antecede a sutra sagrada, a palavra do anjo, ok? E outro horário, você também faça uma sutra para todos os antepassados, tá? Um exclusivo para o seu pai e um outro horário para todos os demais antepassados, tá bom? Então há vários relatos que, outro problema da queda de cabelo, então eu disse duas coisas básicas, para todas, olha, tem uma senhora que era vizinha da casa que eu morei, e ela estava calva aqui na frente, bem calva mesmo na frente, e eu falei, olha, você vai precisar ler a Sutra Antepassada e fazer mais Shinsokan, meditar mais. A ansiedade, que fica aquela ansiedade, isso faz cair a queda, fazer com que ocorra a queda de cabelo. E também a raiz, o cabelo está ligado a uma raiz são os antepassados. Então, o cabelo, a parte superior da cabeça, não falhe nas orações antepassadas. Uma dessas pessoas que tem relato é o que assiste todas essas aulas, é o pretor Moacir, lá de São José do Rio Preto, né? Aqui mandamos um abraço. Pretor Moacir é uma pessoa maravilhosa, exemplo de pessoa que pratica realmente, foi supervisor de várias gestões nessa regional. Micose nas unhas. Geralmente isso ocorre quando você está ressentido com irmãos, cunhados, algumas pessoas, mesmo nível seu, assim, né? Mesmo nível de parentesco. Então precisa perdoar, parar de ficar pensando, implicando, ver defeitos neles. Estabeleça uma harmonia total com todos eles, que isso na realidade é o que está na Sutra Sagrada. Se for vítima de algo, atingido por micróbios, micoses, é porque não está em harmonia com todas as pessoas do céu e da terra. Terceira pergunta, feminino separada. Uma das filhas de 30 anos mora em São Paulo, terminou a faculdade de medicina em dezembro e tentou suicídio em novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Agora está em crise. Sou separada do pai dela, o irmão da minha mãe tomou veneno e morreu aos 24 anos. O que fazer para ajudar minha filha? Não é somente a sua filha, hein? Pelo amor de Allah, salve a sua família, ajude a família, ok? Então, a morte trágica, no caso do seu irmão, precisa, o mestre explica aqui, necessita uma atenção especial para pessoas que tiveram morte trágica, suicídio, assassinato, alguma outra coisa assim, acidente de carro, outras coisas a mais, precisa um tratamento especial, porque o espírito muitas vezes fica totalmente desnorteado devido à morte brusca que ele teve. Então, há necessidade de você fazer uma sutra especial para ele durante 21, 30, 49 dias. E antes da sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, leia a revelação divina da vida eterna, ok? Para sua filha, primeiramente você tem que fazer, ela ainda não aceita a separação. Ela pode pensar que está tudo bem, você pode pensar que está tudo bem, mas não está. Nenhum filho gosta de ver os pais se separando. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer. Tirar dentro de você, ainda tem ressentimentos, ainda você tem, por mais que você fale, não, tudo bem, eu esqueci. Não se iluda com esse pensamento, porque a psicanálise procura descobrir os conflitos que estão no inconsciente das pessoas. Isso é que Breuer, Freud, Jung, Stickel, todos eles procuravam fazer, descobrir os conflitos que estavam no inconsciente, que o consciente não tinha lembrança, não lembrava mais. Então pratique a oração do perdão para o seu marido durante um mês mais ou menos, mas não é meia dúzia não, faça no mínimo 30 a 40 vezes por dia, ok? E leia a Sutra Sagrada para sua filha. A mãe coração de mãe é muito poderosa, então vou dizer uma coisa que é uma coisa que você, se você tomar a decisão de fazer, você vai ver uma mudança muito radical. Antes que aconteça o pior, faça isso, leia 1000 vezes a Sutra Sagrada para ela, 4, 5, 6 vezes por dia, mas leia, vai fazendo, vai somando, vai vendo, você vai vendo que à medida que você for fazendo, vendo a natureza divina, vendo a sua filha feliz, vendo outro detalhe, faça com que a oração do perdão para sua filha pela separação e faça a oração do perdão da sua filha para o seu marido da separação também. Imagine sua filha fazendo a oração do perdão para o pai, para o seu marido, e você faça a oração do perdão para sua filha pela separação, para que apague aquele ressentimento que ficou no inconsciente dela, tá bom?
Quarta pergunta, feminino, 60 anos, casada. Temos um filho de 27 anos que sofre de transtorno disfórmico corporal. Faz tratamento psiquiátricos com psicótripos, psicoterapia há 11 anos. Nada faz efeito. Culpa nós pelos pais e antepassados. Culpa nós, pais e antepassados, por ter nossas características de querer suicidar-se. Não tem amigos, o que fazer para ajudá-lo? Simplificando todas aquelas explicações que a medicina diz, e pelos psiquiatras também falam, ele está procurando defeito onde não existe na realidade. Ele cisma que a culpa são de vocês, cisma com isso, com aquilo. Na realidade, precisa ajudá-lo. Não é fingindo que está tudo bem, não. Então esqueça no banheiro o livro A Chave da Beleza e Saúde. Talvez ele comece a ler. Então, faça de conta que esqueceu lá, ao invés de ficar impondo, obrigando, você tem que ler. Isso não vai funcionar. Então, faça de conta que você esqueceu. Também coloque um preceito, mesmo que seja um preceito antigo, de 8 anos, 10 anos, coloque um preceito atrás da porta do banheiro. Na hora que fechar, ele vai ler, sempre lê cada dia uma mensagem, mas não esqueça de mudar a mensagem. Todos os dias ele vai lendo aos poucos essa mensagem. E, da mesma forma que na pergunta anterior, se você ler 1000 vezes a Sutra Sagrada para ele, o problema vai resolver. Porque você vai limpar do seu inconsciente uma série de conceitos errados, uma série de coisas que também tem com relação a ele, de karmas de vidas passadas. Os pais e filhos se reencontram numa vida posterior, isso é muito comum acontecer, é muito comum. Então você precisa ajudá-lo. Se você tomar a decisão de ler 5, 6 vezes por dia a Sutra Sagrada para ele, isso vai purificar o seu inconsciente e também vai transmitir a verdade para ele. As mentes se comunicam, não esqueçam disso, ok? Quinta pergunta, feminino, 47 anos, solteira. Sofri um acidente de carro embriagada, fiquei entre a vida e a morte, tive que fazer cirurgia de artrodese na coluna e estou com sequelas. Minha mãe já morreu, eu não fiquei do lado dela como merecia e as minhas filhas não estão do meu lado. Eu estou pagando o que fiz para minha mãe? Não é bem pagar, não. Porque Deus não cobra pagamento de ninguém. Deus não julga ninguém, não critica ninguém, Deus não condena ninguém. Deus não é amor relativo como o ser humano aqui na Terra, que cumprimenta se o outro cumprimentar, agradece se o outro agradecer. Deus não é assim. Deus é um amor absoluto. Mesmo que a pessoa cometa alguma blasfêmia contra ele, ele está sempre perdoando, sempre perdoando. Não é pagamento, né? É simplesmente a causa e efeito, o sentimento de culpa. Por quê? Porque você não ficou ao lado da sua mãe. Então, a sua filha também não fica ao seu lado. Simplesmente é isso. É projeção da sua mente. Ok? Então, o que você tem que fazer? É uma autopunição que você está sofrendo, por isso que a sua filha também está distante de você. Tome a decisão de não repetir o mesmo erro. Então, converse com sua filha, olhando para ela. Mas antes disso, antes de falar com a sua filha, durante uns 10 dias antes, pratique oração do perdão para ela e oração de perdão para sua mãe. Para sua mãe também, ok? Mas para sua mãe, você vai fazer uma oração especial para ela durante 30 dias que seja, a ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e antes da Sutra, fazer a oração do perdão para sua mãe. É importante você tirar o sentimento de culpa que ficou e a sua mãe também vai te perdoar. Faça a oração do perdão, depois a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Isso vai te tirar aquele sentimento que está te atrapalhando, ok? E para sua filha, faça a oração do perdão para ela 30 vezes por dia. E depois dos 10 dias que seja, fale pessoalmente com ela, peça perdão pelas suas falhas. Tá bom? Fale de coração. Mas não adianta querer falar agora sem praticar antes a oração do perdão, porque você vai falar com ela com sentimento de culpa. Então tire sentimento de culpa através da oração do perdão. Na oração do perdão você diz, eu te perdoo, você me perdoou. Sinta que ela está te perdoando realmente. Esse sentimento, é importante que a oração não seja simplesmente igual um papagaio, nós temos que fazer com devoção, né? Yogananda disse, você tem que fazer com fé e devoção. A oração que não tem devoção, não tem sentimento, é a oração vazia. É uma coisa que não tem sentimento, não tem valor nenhum. Então a oração sem sentimento é uma caixa que não tem nada. Então simplesmente não vai surtir efeito, mas faça com amor, devoção, mergulhe realmente com amor, aí você vai resolver o problema.
Sexta pergunta, feminino, 40 anos, casada, minha filha tem 5 anos. É uma criança calma, alegre, sorridente, desde bebê até o momento não gosta de lugares com barulho, conversas altas, tem medo de dormir sozinha e quando alguém dá risada perto dela, demonstra ter medo, inclusive de nós, os pais dela. O que pode ser feito desse medo todo? Bom, quando ela dormir, diga no ouvido dela, você é filha de Deus, pausadamente, você é filha de Deus, você é amável, você é bondosa, você é forte, você é corajosa, você é valente. Deus está sempre te abençoando, Deus está sempre te protegendo. Repita umas 10 vezes, depois em seguida leia a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, ok? E também é bom dizer, Deus está sempre abençoando, você é filha de Deus, você é harmoniosa, você é bondosa, você é forte, é corajosa, você é abençoada, protegida por Deus. E falar isso com muito amor, com muito carinho, depois não esquecer de ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Faça isso todos os dias durante um mês e isso daí já vai mudar dentro dela. Agora tem outro detalhe, você está lendo a Sutra para os antepassados diariamente, talvez esteja falhando, porque às vezes tem coisas que o adulto normalmente não vê, mas criança tem essa sensibilidade, consegue ver, captar algumas coisas, e antepassado que está sofrendo, então a criança, há muitos relatos, detalhes de crianças que vê vulto, não sei o quê, quando a pergunta fala, minha filha vê vulto, eu também vejo vulto, você está falhando na oração antepassado, tem antepassado que está pedindo, querendo ajuda, e você não está ajudando. Leia a Sutra para o seu antepassado diariamente, não é? Pode ser que a sua filha não esteja, o que a sua filha está sentindo não seja nada disso, pode ser que não seja nada disso, mas pratique essa oração antepassados, por quê? Dentre os anjos guardiães, os anjos guardiães da guarda das pessoas, ele é escolhido antes da mãe dar à luz, é escolhido dentre os antepassados, dentre os espíritos elevados dos antepassados, ou por parte do pai ou da mãe, são essas pessoas que se tornam normalmente, grande parte das situações, como anjo guardião dessa criança que vai nascer. Então, você lendo a Sutra para os antepassados, todos eles também, por gratidão, vão ajudar a proteger a sua filha, a fazer com que ela não sinta mais esse problema também, ok? Por gratidão, isso acontece. Pergunta número 7, feminino, 54 anos, solteira. Como acabar com a queda de cabelos? Tem também linfoma no pescoço, como eliminar? Queda de cabelo, já falei. Tem casos de pessoas, tem muitos casos, eu falei do Moacir, mas tem um caso também de pessoas que têm muita ansiedade, muita rebeldia com os superiores, com o pai. E tem muitas outras pessoas também. Eu falei de uma senhora que foi vizinha da casa que eu morei, a queda de cabelo muito acentuada, até me mostrou, falou, olha essa falha enorme que tem aqui, para a mulher é uma coisa, homem ficar careca é muito comum, mas mulher não. Então eu falei para ela fazer isso, e depois de 3 meses na associação, quando fui fazer a palestra, não foi a senhora que eu falei sobre a queda de cabelo? Foi, e daí o que aconteceu? Ele falou, tudo cheio, tudo cheio. Então faça isso, tá? Visite os meus antepassados, leia a Sutra para antepassados, todos os dias em casa, e faça a meditação Shinsokan. Você está falhando nessas práticas, ok? Talvez esteja conhecendo o Seichuan agora, então faça a meditação Shinsokan, adquira o livreto da meditação Shinsokan, leia atentamente a explicação que tem no livreto e faça em seguida a meditação, ok? Não é simplesmente formalidade, não é uma concentração para o corpo ou não. A meditação Shinsokan é transcendental. Nós não ficamos pensando no corpo, nós deixamos os 5 sentidos e entramos no mundo de dimensão superior, o mundo absoluto de Deus, o mundo celestial, o paraíso, cada um tem um nome, não é? Então, os cabelos fazendo isso, tudo isso vai mudar. Mas não esqueça de fazer a Sutra antepassados. Tem casos de pessoas que quando começaram a ler a Sutra para os antepassados, e não foi só a meditação Shinsokan, quando começaram a ler a Sutra antepassados, os cabelos voltaram. Muitos casos assim, tá bom? Então, vamos para a 8ª pergunta. 48 anos casada. Tive que fazer uma cirurgia e o útero foi retirado. Estou muito triste. O que fazer? O que você tem que fazer é ler A Chave da Beleza e Saúde. Leia esse livro, atentamente. Esse livro foi feito praticamente para as mulheres, direcionado para as mulheres. E outro detalhe, esse problema no útero, ter retirado o útero, significa que muitas vezes você pensou na separação, separar-se do seu marido. O útero representa o ego da mulher.
Então, quando a mulher tem muito ego, então, com relação ao marido, dá problema no útero. Então, aquele hábito de querer que seja feito do seu jeito e o marido quer que seja feito do jeito dele, começa a entrar em conflito e sai desarmonia e tudo isso acaba gerando problema no útero. Então, na realidade, o relacionamento, você e o seu marido, muitas vezes teve momentos alegres, bons, felizes, mas também teve muitos momentos de aborrecimento que você precisa tirar isso. Esses fatos, esses acontecimentos, essas situações que aconteceram ainda estão registradas no corpo astral, ou seja, a emoção ainda está gravada no seu inconsciente, aquela emoção desagradável com relação ao esposo. Purifique-se disso através da oração do perdão, e é até bom que leia não somente a Chave da Beleza e Saúde, mas o Lições para o Cotidiano e outros livros que falam sobre a harmonia conjugal. Praticando dezenas de vezes a oração do perdão para o seu marido, não é meia dúzia não, quanto mais você fizer, se você tomar a decisão de fazer 50, 100 vezes por dia a oração do perdão e agradecer, a situação vai mudar totalmente. Você vai ver que o comportamento do seu esposo também vai mudar, porque as mães se comunicam, ok? Faça isso todos os dias sem falta. Outra pergunta. Feminino, 45 anos, solteira. Trabalho há mais de 20 anos para uma empresa nos Estados Unidos, mas não sou promovida. Sinto que meu chefe não gosta de mim e um grupo de pessoas me persegue e fecha as portas para mim. Isso pode estar ligado a um problema com meu pai, a quem tento perdoar, mas ele não para de ser abusivo com a nossa família. O que devo fazer? Olha, tem um detalhe que dois detalhes que você precisa fazer com relação ao seu pai. Se o seu pai tem esse problema, ele teve uma infância problemática. Deus não criou nenhuma pessoa assim. Ele teve uma infância problemática, ele teve a forma como ele foi criado na infância, foi alguns transtornos, alguns problemas, algumas coisas muitas broncas, surras, algumas outras coisas assim que ele foi muito sofrida a infância dele, foi muito sofrida, isso eu tenho certeza que foi. Então ele tem um comportamento que na verdade ele não é o causador, ele é vítima da situação que passou, por isso você tem que perdoar o seu pai. Perdoar do fundo do coração e ver a natureza divina do seu pai. Não fique pensando que ele é assim, que ele é assim, que ele é... Veja a natureza divina. O fato de uma pessoa não manifestar a bondade e o amor é o falso eu que está manifestando, não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos vida perfeita de Deus, bondosos, harmoniosos, todos são. A natureza divina é assim. Muitas vezes isso está escondido, está oculto, igual um abajur que cobre a lâmpada. Então, a luz interior está escondida porque o abajur ela copa aquilo que faz o contorno da lâmpada, está escondendo a natureza divina do seu pai. Então, transponha isso, vá mais adiante. Veja a natureza divina do seu pai. E veja o seu pai como filho de Deus harmonioso, bondoso. Repita isso 1000, 2000, 3 vezes, 1000 vezes. Por todo momento, não precisa ficar parado para repetir: papai, o Senhor é filho de Deus, amável, harmonioso, é bondoso. O Senhor é filho de Deus, amável, harmonioso, bondoso. Então, isso que está acontecendo com o seu chefe, sim, é projeção da sua mente. O seu chefe não tem nada com você. O seu chefe não tem mágoa, não tem ódio de você. Não é nada disso, não. Não é nada disso que você está pensando que ele não gosta de você, não. É você que está projetando o ressentimento que você tem do seu pai, você está projetando do seu chefe. Então, normalmente, você está vendo no seu chefe a figura do seu pai. Inconscientemente, você projeta. Então, o seu chefe capta isso, então ele fica distante de você. E parece que ele não está gostando de você. Então, leia Buscando o Amor dos Pais, pratique, mas pratique mesmo. Não deixe a preguiça de dominar. Pratique a oração do perdão todos os dias, 40 vezes por dia, para o seu pai, a oração do perdão. E pratique umas 20 vezes por dia para o seu chefe. Você vai ver a situação mudar. Se praticar, tá ok? Então, outro detalhe, na parte da manhã, enquanto anda, enquanto dirige, casa caminhada, o que estiver fazendo, não precisa ficar parada. Vai praticando: obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, ok? E de vez em quando, obrigado chefe, obrigado todas as pessoas. Você vai ver que todas as pessoas vão... E agradeça a todas as pessoas que trabalham com você. Ninguém vai mais fechar a porta, é você que está fechando a porta para eles.
É você que estava fechando a porta para eles. Agradece um por um. É que você, através do seu sentimento crítico, de criticar o A, B, o C, fulano é isso, fulano é aquilo, você estava fechando a porta para você mesmo. Então, ao invés de criticar, ao invés de pensar, ao invés de ver defeitos nos colegas de trabalho, agradeça um por um. Obrigado, obrigado, fulano, obrigado, ciclano, obrigado, 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 obrigado. Viver o sentimento de graças é de gratidão. Gratidão vem de gratitud, que em latim vem de graças, graça que é graças. Então preencha o seu dia repleto de graças e graças e graças. Obrigado, papai, obrigado, meus colegas de trabalho, obrigado, meu chefe, obrigado, obrigado, obrigado. E pratique isso religiosamente e leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Com certeza, plantando coisas boas, as coisas vão mudar. Se desejar purificar o mundo da projeção, aquilo que acontece diante de nós é o mundo da projeção. Não é a criação de Deus. O mundo da criação de Deus é o mundo celestial. E aquilo que acontece diante de nossos olhos, aquilo que nós vemos, ouvimos, é projeção da mente humana. Então, se você quiser mudar aquilo que está projetando dentro de você, o chefe que parece isso, o colega que parece isso, purifique a matriz da mente. Perdoando e agradecendo o seu chefe, perdoando e agradecendo os seus colegas de trabalho, perdoando e agradecendo o papai. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, então vamos à parte 2. Abraço primeiramente para Regional Campinas, para a cidade de Dourados, Regional Mato Grosso do Sul, Gandu, Bahia, Regional Ilhéus na Bahia, pessoal da capital, São Paulo, capital, Franca, São Paulo, Iturama, Minas Gerais, Teresina, lá no Piauí, longe, Farroupilha, oposto, Rio Grande do Sul, Ibiúna, São Paulo, Xanxerê, Santa Catarina, Ribeirão Preto, São Paulo, Regional Mato Grosso 1, Ijuí, Rio Grande do Sul, e quem deu o alô foi a pretora Ledi, e essa senhora muito esforçada, quando falei para dar uma ajuda a uma cidade que estava necessitando de uma força para divulgar revistas, e ela foi com um grupo e 2 ou 3 carros foram divulgar revistas, e era 4,5 graus, menos de 5 graus, divulgaram centenas de revistas lá, muitas revistas, parece que foi 8.000 revistas, uma coisa assim. Então, um trabalho realmente muito grandioso desse pessoal que não mede se faz frio, se faz sol, se está chovendo ou não. Regional, abraço para Aracaju, Sergipe, Sombrio, Santa Catarina, São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ceará. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Emílio Coelho, não esqueçam dessa frase, ok? Não esqueçam dessa frase. Então vamos para uma parte que nós estamos na aula 475, iniciou em 2011, iniciaram em 2011 essas aulas. Então, desde 2011 até agora foram 470, esta é a 475. Pelo YouTube é a aula 104, conforme já dissemos. O pretor Fumio Chama, presidente doutrinário, toma a decisão de liberar para que fosse feito pelo YouTube, e assim todo o pessoal do Brasil, do exterior também pudesse ter essa oportunidade de estudar a verdade da vida. Por esse fato que nós estamos na verdade da vida volume 29, ok? E prometi várias vezes sobre falar um pouquinho sobre o livro Vivendo e Amando, o livro que realmente me emocionou muito. Eu, na ocasião, morava em São Bernardo. Isso foi em 1977, por aí, que foi publicado o livro. E lendo no ônibus, muitas vezes eu disfarçava para enxugar as lágrimas, porque é muito emocionante. É uma vida, é uma biografia de uma mulher, né, que quando criança teve paralisia infantil e começou a gatinhar com joelheira e tamanco nas mãos, porque ela não podia ficar de pé. E diante dessa paralisia, mas ela sempre foi esforçada, e quando dava aquelas dores, realmente ela foi suportando, mas nunca ficou lamentando, sempre recebendo a atenção das famílias. O pai a tinha como xodó por causa da deficiência dela, então fazia de tudo para que ela não sofresse. E
E devido à situação dela, a dificuldade de andar, ela então passou a procurar se esforçar, não ficar dependente dos pais. Então, a princípio, aprendeu a fazer costura, poesias, outros trabalhos manuais, e até que o sonho dela, ela fazia bonecas, e no sonho da boneca fazia boneca de noiva, sonhando um dia se casar. E realmente isso aconteceu. Casou com um homem muito iluminado, mas o casamento só durou 4 anos, porque ele morreu em seguida, mas deixou 2 filhas, e ela realmente demonstra o quanto que ela amava, quanto que era sublime este amor dela com o marido. Então, até logo no início, capítulo 1, ela fala que fazia pouco tempo que o marido havia falecido. Então, desde então, os dias se tornaram tão alegres que eu nem podia acreditar, pensar, apesar de que não poder mais ouvir a voz e o seu rosto. Não me sentia prisioneira da tristeza. Apesar do marido ter falecido, eu não sentia prisioneira. O meu coração estava satisfeito, a morte não existia. Meu marido Sukiakira não partiu para lugar nenhum. Eu sinto o seu coração movimentar-se animadamente ao meu redor. Ele está perto de mim mais do que nunca. Toda vez que eu, como esposa, tentava confessar-lhe as minhas falhas, sentia que Sukiakira me impedia de fazê-lo. Ele desejava muito a minha felicidade, que sempre perdoava as minhas falhas. Então ela dizia obrigado, Akira-san, obrigado, como ela chamava o esposo, né? E mais adiante, quando uma senhora falou, mas como é que você suportou tanto aquele homem? Fala, por quê? A mulher achava que ele era muito irresponsável, porque não fazia com que tivessem uma parte financeira melhor. Mas ela sempre vendo o lado bom, e ele sempre vendo o lado bom dela. Então esse era um amor muito, muito puro, muito bonito. E por isso que esse livro é uma lição de vida. Eu não penso dessa maneira alguma, ela como discordava dessa mulher, eu não penso dessa maneira alguma, que Sukiakira tenha sido irresponsável. Ele sempre foi muito esforçado e vivia cada dia primorosamente. Mesmo que isso não tenha contribuído para melhorar a nossa situação financeira, agora a frase que encanta realmente. O amor era a base da nossa vida conjugal. O amor era a base da nossa vida conjugal. Então, a gente vê quantas famílias, muitas pessoas com problemas financeiros, e a causa é a desarmonia. A causa é a desarmonia que impede que haja uma união, uma força, que haja uma sinergia na família, porque estão separados, mentalmente e emocionalmente estão separados. Mas a base do amor é a base de tudo. E só o fato dele não ter se deixado levar pela correnteza da vulgaridade mundana, já foi uma felicidade para mim, que pude compartilhar sua vida como sua mulher, e reconhecer a veracidade desse fato. E havia um momento também muito importante quando ela tomou a decisão de ir para Tóquio. Morava numa cidade muito pequena, tomou a decisão de ir para Tóquio. E o pai insistia para que ela continuasse lá, que ele ia ajudá-la, mas ela falou, não quero ser dependente, eu não quero ficar dependente, eu tenho que me virar, né? Então, com a muleta, ela foi para Tóquio com a irmã, mas alguns meses depois, recebeu um telegrama dizendo que o pai estava muito acamado, muito doente. Então foram correndo para lá, e ela orando para que ele não morresse antes dela chegar lá. E quando chegou, viu o pai muito fraco, muito debilitado, com uma fisionomia, e falando com muito esforço, você veio, minha filha. E ela pedindo desculpas para ele, e ele pedindo desculpa para a filha, que não pôde fazer melhor para ela, e ela não, pai, e havia esse amor tão profundo, tão bonito, de um se desculpar para o outro. Tal era o amor que ela sentia pelo pai. Então ela falou, não tinha nada que fazer a não ser ficar lendo a sutra, ficava lendo a sutra. Aí o pai adormeceu, e algumas horas depois, ele acordou. Ele estava dormindo, roncando. Aquele homem que estava falando com muita dificuldade, que não tinha força mais para nada, estava roncando, e acordou, pediu comida, pediu algumas coisas, e de repente ele começou a ficar forte, e ficou curado.
Tal é o amor, né? E um dia que ela estava lendo a Sutra, quando ele a despertou depois de estar ofegante, ele disse: Oi, Miko, você está lendo até agora? Eu sonhei que estava andando e ouvindo uma voz que lia uma oração muito bonita. Quando fui chegando a um lugar bem distante, deparei com 2 jovens que me mandaram voltar. Voltar para onde? Para a terra, para o corpo carnal. E voltei pelo mesmo caminho, então ouvi a sua leitura. Então veja que o amor realmente fez com que ele clinicamente já estava regressando para o mundo espiritual. E 2 jovens falam: volta para cá, volta para o seu corpo, volta para lá. Esse foi o milagre que aconteceu. E a passagem que realmente até falei no programa de rádio, é uma coisa muito bonita, que emocionei cada vez que eu leio. Realmente tinha até dificuldades para narrar. Então ela diz na página 163, infinita gratidão. Na Academia de Tobitakyo, antes de, eu sei que alguém deve estar pensando, né? O livro chama-se Vivendo e Amando, viu? Vivendo e Amando. Esse livro estava esgotado, então eu solicitei para que voltasse a ser publicado, porque é muito bonito. Então, continuando aqui, a infinita gratidão. Na Academia de Tobitakyo, após relatar a minha experiência em público, após ter feito o relato, costumava dar orientação pessoal na sala de visita. Durante os seminários mensais, durante que seminário que todos os meses aconteciam, e nessa Academia de Tobitakyo, né? Eu conheci essa academia, ela é um círculo, é muito bonita. Certo dia, nessa sala, entrevistei uma senhora que parecia ter uns 40 anos. Ela era a senhora Kakutani, que sofria paralisia infantil, igual ela teve paralisia infantil, nas pernas, nas mãos, e sentou-se e ocultou a face entre as mãos e desatou num pranto incontrolável. Ficou chorando por algum tempo e depois continuou a sua história. Ela era filha única e os pais morreram quando ela tinha 20 anos de idade e ficou sem lugar para ir. Perdera os pais em curto espaço de tempo, ficando só no mundo com seu defeito físico. Desde então, ela vivia como parasita em casa de parentes, sem lugar certo para viver. Foram 20 anos de sofrimentos. Sua fisionomia pálida e abatida estampava o seu passado. Nos rigores do inverno, ao passar o pano molhado no assoalho, ela sentia as dores agudas nas mãos, como se uma infinidade de agulhas a espetassem. Cada palavra sua penetrava no meu rosto, no meu corpo, e as dores agudas e latejantes que ela sentia, eu as sentia ao ouvi-la narrar agora. Mesmo em meio a tanto sofrimento, sentíamos uma grande felicidade por termos sido encaminhados a Seichonoye. Falei-lhe sobre a importância de orarmos para os nossos antepassados e despedimos-nos. Um mês depois, a senhora Kakutani retornou inesperadamente, contando que fora expulsa da casa de sua prima de 70 anos, onde ela vivia, com quem morava. Não tendo a quem recorrer, viera para mim para que lhe desse um conselho. Logo me lembrei do asilo Kobai em Kamakura, onde eu estivera alguns 4 ou 5 anos fazendo trabalho, levantando os artigos para a revista Mundo Ideal, uma revista dos jovens. A presidente desse asilo era a senhora Suga, que se dedicara de corpo e alma às mulheres com deficiência, oferecendo-lhes a própria casa. Peguei um papel e caneta para escrever uma carta de recomendação à senhora Suga. Ofereci à visitante, essa senhora Kakutani, né, um pedaço de bolo que já havia cortado para dar a uma sobrinha que me visitara. E ela recusou delicadamente aquele pedaço e preferindo um pedaço menor. Enquanto eu escrevia, observei-a de relance. Ela vestia uma saia de azul marinho, uma blusa branca, muito surradas, bem surradas. Ela comia o bolo segurando cuidadosamente como se fosse objeto precioso. Não desperdiçava nem mesmo os farelinhos que caíam no colo. Nesse gesto transbordava um infinito agradecimento. Parecia estar apreciando uma linda pintura. Ela não tinha nenhum bem. No entanto, quanta riqueza e quanta tranquilidade. Mesmo sem possuir nada, sem amigos, sem irmãos, sem uma pessoa a quem pudesse pedir proteção, mesmo naquele momento tão difícil e penoso, ela sabia agradecer.
ela sabia agradecer. Todo o seu ser irradiava um sentimento de respeito e gratidão a Deus pela sua vida. O meu coração estava tomado de emoção. Ao terminar a carta de recomendação, peguei uma certa importância que havia conseguido com a venda de bonecas e entreguei-lhe. Veja, a pretora Emiko Hinonishi não tinha dinheiro também, ela só tinha o dinheiro das vendas de boneca, mas ela pegou o dinheiro que ela ganhou com as vendas de boneca e deu para essa senhora Kakutani. Foi com grande relutância que ela aceitou, pois precisava dela para a passagem para Kamakura. Então voltei para o quarto e, abrindo as portas do armário, fui tirando todas as peças necessárias para viver no internato. Roupa de cama, toalhas, casacos, sabonete, enfim, todos os objetos necessários para supri-la do momento. Embrulhei-os, eles já pertenciam a ela. Nossos olhos se encontraram e sorriram. Partiu agradecendo muitas vezes e eu fiquei sentada na soleira da porta, olhando para a senhora Kakutani, a humilde mulher que me ensinara a dizer muito obrigado. São detalhes que a vida ensina, quanta gratidão. Então é um livro realmente muito emocionante. Então ela disse, eu aprendi a agradecer e as duas tiveram paralisia infantil. As duas, mesma situação. Por esse fato que aquela frase de Chico Xavier, eu acho muito bonita. Os ingratos têm memória curta, mas a Emiko Hinonishi, ela nunca perdeu a gratidão pelo pai. O pai que carregava nas costas para fazer um trabalho de escola, que a professora disse que havia atracado um navio muito grande no porto e a lição de casa seria ir até o porto fazer o desenho do navio. Mas ela não podia andar, então de madrugada o pai acordou e foi andando quilômetros e quilômetros nas costas. E ela nunca esquecia desse fato, né? Então esse amor que tem, muitas vezes pelos pais, são coisas que começam a aflorar, e por esse fato que quando se fala em tema de amor aos pais, eu tenho muita dificuldade para falar, porque vem aquele nó na garganta, né? Aquele nó na garganta quando eu lembro dos meus pais, do carinho, do amor, de tantas coisas belas, coisas bonitas, que muitas vezes nós tínhamos esquecido, e ficávamos só reclamando e resmungando por uma coisinha de nada, esquecendo de tantas coisas que eles fizeram por nós. Esse é um fato que é uma das coisas mais bonitas, justamente é isso que Deus deseja. Então, quando fala, o mais importante é agradecer aos seus pais. Não adianta agradecer a Deus se não agradece aos pais. Deus não vai atender porque falta amor nesse coração. E por que os pais? Porque os pais são as pessoas importantes. E por que importante? Eu demorei para entender. Porque a ligação é kármica. É um reencontro com pessoas com quem você esteve em outra ocasião, em outras vidas. E esse amor, essa gratidão aos pais, realmente é de uma suma importância para a nossa felicidade. E quando nós passamos a sentir esse amor e gratidão aos pais, a sorte começa a mudar. Muitas pessoas não têm sorte na vida porque não amam os pais, porque detestam, porque desprezam, acham que tem razão, mas ela não lembra. Eu escrevi exatamente isso no livro Iluminando o Seu Caminho, a frase de Ramatiz, daquele yogi Ramatiz, que a última encarnação que ele teve foi no século IX. Então ele disse da importância de amar os pais, porque pessoas que tiveram problema sério de inimizade, de atrito, até de crimes contra a pessoa, e reencontraram aqui na Terra como pai e filho. E quando isso realmente é substituído por um sentimento de amor, realmente a missão ela está cumprindo uma missão. Exatamente, a missão é se reconciliar com essa pessoa que foi inimiga, agora está como pai ou está como filho. Por esse motivo, nós temos que aprender a amar papai e mamãe. E dizer, mas meu pai me abandonou. E você lembra o que você fez na outra vida, não é? Você lembra? Quando eu estava em Portugal, eu estava falando, acho que eu já comentei isso, mas é importante sempre de pessoas novas, eu comentei, estava numa palestra em Lisboa, e estava entrando sobre o assunto de psicologia, e quando eu disse, bom, agora vamos parar por aqui e vamos entrar diretamente na parte prática. Aí um homem... ele ficou bravo e levantou, falou, então e esse tio não fala sobre psicologia? Fala sobre psicologia, mas o que interessa para esse tio é falar psicologia prática, né? Não a psicologia, a teoria, somente teoria de psicologia. Isso cabe à faculdade de psicologia falar, né? Então esse tio fala psicologia prática. Então não vai resolver o meu problema. Ele falou, mas qual é o seu problema? Eu falei, eu tenho um problema nas pernas, não consigo andar, a não ser que para andar preciso apoiar onde tiver
a um lugar para apoiar, uma mesa, a uma parede. E por isso que eu estou também afastado pelo governo, aqui no Brasil a INSS, e tenho também uns problemas assim, tipo tontura, algumas coisas na cabeça. Aí eu falei, você quer ficar curado disso? Ele falou, claro, por isso que eu vim aqui hoje. Então perdoe seu pai, perdoe seus pais. Aí ele ficou bravo, aí é que ele ficou bravo mesmo. Como perdoar meus pais? Se meu pai tinha uma amante, que a amante dele era uma prostituta, que era minha mãe, que foi minha mãe. E quando eu nasci, meu pai falou, minha mãe já não queria, porque era prostituta, e meu pai falou, esse gajo eu não quero, esse garoto eu não quero, né? Então como que eu vou amar a pessoa que me rejeitou, não quis? Eu falei, será que numa encarnação anterior, o Senhor não mandou abortar ou abortou 2 criaturas que hoje são seus pais? Ele abaixou a cabeça e falou, pode ser. Não é por acaso que você nasceu como filho deles, né? Foi bom, no fim ele que se interessou mais, para encurtar um pouco a história, interessou mais, depois ele não saiu, até perguntou se amanhã ele iria fazer outra palestra lá em Lisboa. Eu falei, não, amanhã eu vou para a Leiria. Aí no fim ele não tinha dinheiro para ir, deram carona. Aí ele falou, mas é dia inteiro, alguém pagou o almoço para ele, mas tem que contribuir. Eu falei, tem que contribuir porque estão alugando um salão de uma biblioteca e cada um vai cotizar, cada um pouquinho, pagando um pouco, paga o salão, e aí poderá ser feito seminário. Então ele falou, mas não tinha dinheiro, então outra pessoa, um pagou o almoço, outra pessoa deu carona, e outra pessoa ajudou no ingresso para o seminário, e no fim, quando terminou o seminário, ele veio assim, aquele homem que lá em Lisboa olhava com olhar assim, olhar severo, de quem estava revoltado, um olhar dócil, com um sorriso na boca. No final falou, professor, você pode me autografar o livro? Enquanto eu estava autografando, ele falou, olha, eu estou conseguindo agradecer papai e mamãe. Aí eu fiquei feliz. Falei, parei de escrever o que estava escrevendo no livro dele. Falei, parabéns, deu um tapinha nas costas, parabéns, isso é uma vitória que o senhor está conseguindo. Aí nisso, quando estava terminando de autografar, a pessoa que deu carona ele chamou, aí ele falou, um minutinho só que o professor está autografando o meu livro, um minutinho só, e assinei, saiu correndo. Depois, olha, sinceramente, depois de 8, 10 anos que eu lembrei, mas ele não podia andar sem apoiar na mesa, nas paredes, ele saiu correndo. Quando perdoou o papai e a mamãe, as pernas ficaram boas, né? Então são detalhes que na vida vai ensinando como é importante o amor, como é importante o amor. Então vamos para A Verdade da Vida, volume 29, na página 211. É um assunto super importante, que tem, para quem está entendendo aqui a seitianeria, para quem leu o livro Humanidades do Pecado, várias vezes conseguiu grandes curas, cura de AIDS, cura de situação financeira, né, problema financeiro, muitas coisas melhoraram na vida dessas pessoas. Por quê? Por causa da ideia do pecado, consciência do pecado. Aqui diz na página 211, na Bíblia consta o caso de um paralítico que levantou e começou a andar quando Jesus disse, filho, são-te perdoados os teus pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, versículo 2 a 6. Cristo curou ainda diversas outras doenças, mas observando-se os milagres de cura de doenças registradas na Bíblia, verificou-se que Cristo possuía a seguinte visão da doença. Era a ideia do pecado, a consciência do pecado, a causa das doenças. Aquilo que se chama doença aparecia tendo como causa a ideia do pecado. Note-se que Jesus dizia que a tua doença, ele não falava assim, que a doença sare, que a doença, não ficava rezando para a doença sarar, sumir, mas sim, são-te perdoados os teus pecados, são-te perdoados os teus pecados, né? Então essa palavra dita com a força do poder da palavra, seus pecados são perdoados. Então esse sentimento de alívio que as pessoas sentiam ao tirar aquele peso nas costas de que pequei, com as palavras, teus pecados foram perdoados, as pessoas ficavam curadas. Então, o que causava a doença? Era a consciência, a autopunição, movida pela ideia do pecado. Por isso, então, pelo poder da palavra, as convictas proferidas por Jesus Cristo, desapareceram da mente do enfermo as angústias do pecado, as quais estavam causando doença como uma forma de autopunição.
Então aqui muitas vezes as pessoas perguntam por que pessoas boas ficam muitas vezes doentes. Por causa desse detalhe, é uma das causas. É o sentimento sentimento de autopunição, a ideia do pecado. Né? E ao mesmo instante fez com que ocorresse a cura da doença. Como podemos ver, Jesus curava as pessoas através da eliminação da ideia do pecado. Isso é a declaração da impecabilidade da humanidade. Embora se diga impecabilidade, não é o pecado considerado sob o ponto de vista jurídico. Então, veja bem, quando falava se os pecados foram perdoados, não significa de uma pessoa que tenha cometido aqui algum crime de roubar, matar, isso e ficar perdoado desse pecado. Aqui na terra tem a lei jurídica, tem a lei da terra. Cada país tem a sua lei, cada um tem a sua penalidade para quem comete esse tipo de pecado. Mas para Deus, então é outra situação, né? Então muitas pessoas ficavam com medo de Deus, achando que Deus castigava. Eu lembro quando, numa aula de catecismo, eu tinha 8 anos na escola, e a pessoa que ia dar aula de catecismo, não era a pessoa da escola, era sempre de alguma igreja que ia lá falar sobre catecismo. Então disse o seguinte: Deus tem um caderninho que marca pecado de todo mundo, e depois castiga essas pessoas. E ficava, como criança a gente tinha que engolir, não tinha o que retrucar, não tinha experiência suficiente para retrucar, não é? Por isso, mas Deus não castiga ninguém. É isso que nós temos que entender, que dentro do pecado, para a lei jurídica do país, sim, tem a lei, tem os seus códigos, tem as suas regras, mas para Deus, a regra é só o perdão, para Deus, né? Para Deus, ok? E na página 212, diz o seguinte: pecado é tudo aquilo que cobre e esconde a imagem verdadeira. A imagem verdadeira é o aspecto original perfeito de todos os seres. Então o pecado é aquilo que encobre, igual aquela parte do abajur que esconde a luz, né? Então essa outra coisa que envolve o aspecto real, que encobre, que oculta a imagem verdadeira, citado na Sutra como máscara, que esconde a nossa verdadeira identidade. A máscara que esconde a nossa natureza verdadeira, a máscara que impede a manifestação da imagem verdadeira, que impede a manifestação da realidade da vida. Isso que é o chamado pecado, né? Então é fake news que há muito tempo vem enganando a humanidade. A realidade da vida é o que consta, a realidade da vida, aquilo que Deus criou é a realidade, é real. E real vem da realeza, por isso que quando falava é real, significa isso daqui veio do rei, por isso que é real. Então, a realidade da vida de Deus, divina, é o que consta no capítulo Homem da mesma Sutra Sagrada. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, nem glóbulo sanguíneo, nem a montagem de tudo isso. O homem é vida, é imortal, é a mesma imagem de Deus, né? A imagem verdadeira que é ocultada pela máscara, que diz que a máscara diz que o homem pecador está escondendo, ocultando, impedindo que a natureza divina seja revelada. Deus é a fonte luminosa do homem, diz na Sutra Sagrada. A verdade é essa: Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz que veio de Deus. A luz que veio de Deus. Então nós não viemos do pecado, nós não somos frutos do pecado, nós somos frutos, viemos de Deus. Porque Deus é Espírito, o homem também o é, né? Porque Deus é amor, o homem também é amor. Essa é a natureza divina, essa é a verdadeira vida que está em nós. Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. Conscientizai, acorde, se conscientize da sua natureza verdadeira. Saiba quem você é, quem é você, quem é tu, quem és tu, não é? Nós somos a imagem verdadeira de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus. Então não é simplesmente passar um conhecimento superficial, mas conhecer, compreender verdadeiramente a nossa natureza divina. Se Deus mostrasse o relatório do que Ele criou, nesse relatório não ia constar que Deus criou o pecador, mas somente o que está no capítulo 1 do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se o ser humano fosse filho do pecado, Cristo não teria dito Pai Nosso. Não teria dito Pai Nosso, se fosse filho do pecado. Mas como nós somos filhos de Deus, Cristo disse Pai Nosso. E será que ainda resta dúvida? Será que Cristo acreditava que nós éramos filhos do pecado? E por que Mateus capítulo 7, versículo 16, consta o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai
que está no céu. Vosso Pai, não falou meu Pai, falou vosso Pai, nosso Pai que está no céu. Né? E ainda falou no Mateus capítulo 6, versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E no em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens para seres vistos por ele, porque muitas pessoas davam esmola, por ego mostrava, estou dando esmola, o ego falava, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então ele disse, guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens como para ser visto para ele, para não ficar aparecendo, estou dando esmola. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando se faz com ego, pensa que vai ser considerado grande no reino do céu? Não. Quando nós anulamos o ego, quando nós manifestamos a humildade e ocultamente fazemos, sem que ninguém saiba, só fazemos a nossa ajuda e ajudamos a quem necessita, isso tem muito mais importância do que enaltecer o próprio ego. Não é verdade? E para que a tua esmola seja dada ocultamente, Mateus capítulo 6, versículo 4, o teu Pai que vem em segredo te dará recompensa. Não precisa falar. Você plantou, você vai colher. Então fala que Deus Pai dará recompensa. Não é que Deus fala, você fez isso, fez aquilo, então vou te recompensar. Não. É a lei da causa e efeito. É simplesmente o que rege. Né? Quem planta, colhe. Quem ajudou é ajudado. Quem não ajudou também não tem o que colher. Não é verdade? Tudo isso faz parte da nossa vida que nos rege. E muitas outras frases que estão em Mateus capítulo 5 e capítulo 6. Ok? Muito obrigado. Quais são os seus desafios na vida? O que significa ser homem na atualidade? Homem não chora, mas será o choro um sinal de fraqueza? Ser homem é ter força, coragem, amor. E o amor é uma construção que se sedimenta com a entrega. Homens, entreguem-se sem medo. É tempo de mudar. É tempo de despertar. Seminário do Sucesso Virtual Despertando os Homens. De 30 de julho a 1º de agosto de 2021.